Sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast E aí, um podcast da agência Saliva que vai falar sobre criação, tecnologia e negócios. Eu sou o Ian Strauss, um dos cofundadores da Eleven Corp, e ao meu lado está Cal Nunes, diretor de criação da Saliva. Bom, eu sempre esqueço de fazer isso. Hoje eu prometi para mim e para vocês que não vou esquecer. Queria pedir aquela ajuda para compartilhar, curtir. A gente chegou nesse momento, né, Cal? Dá um pouco de vergonha. Eu sempre quis fazer isso, cara. Então, você já falou que você não queria fazer isso e no último episódio você falou que você queria fazer isso. Pô, tô confuso. Cara, hoje a gente tá com uma pessoa muito legal que eu conheci também na minha época de infância. É o tipo de pessoa que, por mais que teve, né, uma distância da vida, trabalho e tudo mais, mas você entra em contato com a pessoa, o cara responde com o maior carinho. Enfim, que é o Pedro Simeoni. Pedro Simeoni hoje é o fundador e CEO da Green Table, né? Exato. Depois eu vou querer que você explique melhor, porque eu acompanhei Green Table, sei que já foi restaurante, né? Daí teve essa fase dos congelados, hoje sei que já estão com vários novos planos. Então, cara, se pudesse apresentar pra gente, falar um pouquinho do teu negócio. Vamos lá. Primeiro, Jota, Cal, muito obrigado aí. Jota ou Ian? Jean Anderson. Jean. É que no colégio era foda, cara. Mas, primeiro, assim, muito obrigado. Pô, é uma, assim, satisfação mesmo poder estar aqui. Cara, ver, bons empreendedores. Achei essa casa aqui fantástica, tirei um monte de foto. Achei surreal, realmente. E já falei pro Cal que daqui a um ano eu vou estar aqui como cliente. Aí. Então, aguardem, que eu já, daqui a pouco... O podcast funcionou, Cal. Podcast objetivo, check. Exato. Não, maravilhoso. Então, só me apresentando, eu sou o Pedro Simeoni, eu conheci o Ian no Porto Seguro, então já tem mais de 20 anos, né? E a vida vai pra lá, vai pra cá, mas, de alguma forma a gente sempre tá se reconectando, então, mais uma vez, obrigado. Depois eu fiz INSPER, então fiz uma faculdade muito mais focado em administração, tinha aquele sonho de ganhar dinheiro no mercado financeiro, acho que durou pouco, mas cara, foi uma carreira interessante, assim, eu trabalhei bastante tempo com Private Equity, então trabalhei numa empresa inglesa chamada Actis, depois trabalhei no Grupo Votorantim, com gestão mesmo de investimentos, com investimento proprietário, e meu último trabalho assim como no mercado financeiro foi na XP Investimentos, trabalhei com Private Bank, então cuidava lá de grandes fortunas, e ali foi um marco que eu falei, cara, realmente eu nunca mais quero fazer isso na minha vida, porque, cara, eu tava meio que trabalhando pros outros, obviamente, né, eu ganhava um salário bom, mas era um negócio meio que, eu não sentia ali o impacto realmente do meu trabalho, né, no dia a dia, assim, eram planejamentos que eram muito longos, 1 ano, 2 anos, e aí começa a olhar a carteira do cliente, você tem que pensar num horizonte de 20 anos para aquele cliente, e eu falei, cara, realmente não quero fazer isso, e aí nesse momento eu falei, eu preciso, né, abrir minha cabeça de alguma forma, e eu decido ir para Madrid fazer um MBA. E aí, assim, lá foi realmente onde, cara, eu tive uma experiência, assim, fantástica em várias áreas. Eu brinco, né, eu acho, antes, né, a gente tava conversando, eu falei que eu já fiz muitas coisas lá, desde, cara, alimentação até quase costura, assim, eu viajei muito, fiz, cara, muita coisa. Exato, fase de testes. Eu brinco que, cara, o empreendedorismo, você tem 2 vertentes, assim. A primeira, quando você tem, né, é uma que você tem a ideia clara, você fala, tenho a ideia, o dinheiro, vou fazer. E a segunda é o empreendedorismo de necessidade, que foi meu caso. Né, que o meu caso, eu tava morando em Madrid, cara, pela primeira vez sozinho. Cara, eu não sabia cozinhar. E, eu tava meio que perdido ali, eu sempre fui um cara esportista, né, eu joguei polo aquático por muito tempo. Tem essa referência muito clara pela escola, assim, você jogando pra caralho, né, confederado, né. E isso foi um ponto interessante, assim, pra hoje, que, cara, assim, o esporte, ele me deixou uma pessoa muito determinada, assim, então... Tudo que eu faço hoje com questão, né, trabalho em equipe, determinação, foco, cara, o esporte me deu, foi algumas vezes campeão brasileiro e eu treinava pra cacete, assim, acho que não, desculpa o palavreado aqui, mas... Aqui é livre. Aqui é livre. Tá bom. Então eu treinava, cara, demais, cheguei a morar uma época nos Estados Unidos, até quando eu tava no colégio, passei uma temporada lá e, cara, assim, foi uma decisão até difícil, que é pra um outro podcast, mas se eu deveria continuar jogando profissionalmente ou se eu deveria ir pro ambiente, né, corporativo e etc. E eu decidi ir pelo corporativo. Eu acho que isso hoje eu fiz a função correta, mas, cara, isso pra mim mudou minha vida, assim, foi realmente disruptivo. Mas voltando... Madrid.
Então, cara, Madrid, porra, né, morando sozinho, sem, cara, saber cozinhar, e esse negócio do polo aquático eu cito porque, cara, eu comia igual um leão, então eu comia, sei lá, 4, 5, 10 mil calorias por dia, dependendo do dia, quando eu tava jogando, e eu continuei comendo assim, só que sem treinar, num ambiente novo, e comendo basicamente o fast food, né, prático, né, que era comida basicamente de micro-ondas, onde eu comprava no supermercado a um preço barato, esquentava e achava que aquilo ia me satisfazer. E, cara, começou a se passar, sei lá, 3, 4, 5 meses que eu tava lá, cara, minha vida, né, assim, e eu falo, não foi só o corpo que piorou, mas, cara, o meu sono piorou muito, a minha pele piorou muito, a minha disposição piorou muito, a minha vontade de treinar piorou muito, e eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa na minha vida que realmente melhore. Ladeira abaixo, né? Exatamente, cara, e eu tava literalmente ladeira abaixo, assim, e eu não sabia que isso tinha a ver com alimentação. Eu achava que era, pô, cara, tô numa fase diferente, tô em outro ambiente, não era... e aí, cara... não é tão fácil de associar. Às vezes parece óbvio agora, Cara, mas não é tão fácil de muita associar. coisa que é óbvia, você não percebe na hora, você tá no Exatamente. meio ali do furacão. A né? alimentação é uma coisa muito da nossa geração, assim, de perceber, de olhar pra isso e tal. Mas a gente, pô, meus amigos de infância todos se destruíram, assim, em termos de saúde mesmo, e custa a acreditar e se convencer de que é alimentação, sabe? Exatamente, cara. Não, eu acho que é importante, assim, porque hoje a gente olha assim, né, se você olha a geração Z, ela é uma geração muito preocupada com a alimentação, ela não toma refrigerante, ela, né, porque os pais começaram a adotar. né? Exato, mas a nossa geração é zero. Assim. Caraca, não sei A como a gente gente- sobreviveu, chegamos até aqui. Exatamente. E cara, beber todo dia, comer mal, etc. Começou depois As da pandemia. crianças, cara, de criança, tipo, nossos pais chegavam assim, um todinho, tipo, 4 dedos de açúcar e um biscoito Exatamente, isso a gente lembra recheado. no colégio, né? Quando a gente levava, né, a lancheira lanche no colégio. Cara, meu pai, bizarro. como bom alemão, colocava 1 quilo de manteiga no pão. E assim. um chouriço, né? Um chouriço. Não, e tem gente que come até hoje isso, né? Assim, que Inclusive Inclusive meu pai. Que é uma 3 marca-passo lá e a linguiça de manhã. Exatamente. E, cara, chega até a ser um absurdo, assim, né? Mas quando, enfim, né, voltando, quando eu pensei em fazer, o que eu fiz ali na época, né? Eu comecei a fazer várias dietas restritivas. E eu achava que isso ia funcionar. Eu comia, cara, literalmente, assim, frango, batata doce e alface. Eu comia, cara, por 2 semanas aquilo, eu falo, cara, é impossível comer isso. Aí eu já ia de novo, hambúrguer, sei lá o que, e voltava tudo de novo, a ladeira abaixo de novo. E aí eu tentava fazer de novo, falava, não, agora eu vou comer só salada e tomate. Aí salada e tomate, cara, não dava certo. E aí, uma hora eu falei, pô, cara, não é possível que não exista alguma solução que, cara, melhore, né, no caso, minha performance, etc, meu corpo, minha pele, tudo, e que seja, cara, gostoso, saboroso. E aí meu pai foi um dia me visitar lá, e aí ele falou, cara, fui num restaurante que é do lado da sua casa, pô, é super legal, tal, vai lá, pô, um lugar, porra, legal, era tipo, sei lá, 6, 7 euros, 10 euros. E aí, cara, eu fui no restaurante, quando eu entrei, era tipo essa agência aqui, né? Assim, né? Era tipo essa casa. Eu falei, porra, é todo Super mundo astral, legal, né? Todo mundo, cara, porra, a galera, eu lembro até hoje, boné pra trás, uma puta música legal. E eu falei, cara, pô, isso aqui dá vontade de eu ficar aqui. Né? Eu nem lembrei da comida, porque eu falei, pô, legal, tal. E aí você escolhia a comida, tinha um balcãozão, né? A galera preparando na sua frente e tal. Você ia meio que escolhendo, eu quero esse, ia montando o prato. Não era um salad bar convencional, mas era tipo, você escolhia meio complemento, proteína, e aí, cara, porra, eu chegava no final da fila, você pegava um pager localizador, sentava na mesa, e em 10 minutos a comida chegava. Aí, cara, quando chegava a comida, era uma comida assim, colorida, legal, só que quando eu comi, eu falei, cara, é muito saboroso isso. E isso tem um detalhe que, porra, se eu comer isso todo dia, eu vou ser feliz, e by the way, assim, isso vai, cara, melhorar muito a minha saúde. E aí eu comecei, cara, almoçar, jantar, cara, eu fiquei literalmente uns 6 meses almoçando e jantando nesse lugar. A galera estranhou teu peso? Não, a galera estranhou e eu ia, cara, no final, era bizarro, que eu ia com um caderninho e eu ficava anotando assim, tempo de preparo do prato, tempo de preparo que o atendente vem até a mesa. Empreendedor é foda, né? Tira 1 minuto de descanso. Mas eu tava empreendendo sem saber que eu tava empreendendo. Que era engraçado isso. E uma hora eu falei, cara... Só uma paranoia no início. Só uma paranoia. E uma hora eu falei, pô, eu tenho, cara, quase que uma empresa aqui já bolada, só que era um restaurante. Eu falei, puta, cara, eu tinha um negócio que meu pai é empreendedor e tal, e eu conversava com alguns amigos, tal, amigos do meu pai, que tinham um restaurante. E, cara, todo mundo que tem restaurante, a dica da pessoa é não ter um restaurante. Assim, é bizarro. Clássico. É clássico. E aí eu cheguei e falei, porra, eu vou tentar. E, assim, no frigir dos ovos, assim, eu falei, cara,
eu tenho uma marca aqui, né, e eu queria criar um espaço de convivência mesmo, que pudesse, cara, assim, mostrar, cara, pra pessoa que o saudável não é aquela comida chata, sem gosto, sem sabor, né, que ela poderia entrar, ter um negócio legal, pode sentar, trabalhar, pode fazer um monte de coisa. Isso era o ano de 2018 para 2019, e naquele momento eu falei, puta, cara, tem um business case. Aí vem a parte do empreendedor, né, que é, sócio, né, porque sócio, cara, é um negócio... É uma porra, sócio é uma porra. Cara, Foda. É foda. Até antes de começar isso, me fez lembrar de uma coisa que eu acredito. Até a gente se estressar, né? Acredito muito que empreender é baseado em 3 coisas: fé, coragem, com certeza, e burrice. E um pouco de insanidade. E cara, você foi muito burro, porque todo mundo falou pra você não fazer isso, e você foi lá e fez. Aí que tá burrice, entendeu? Não é que você é uma pessoa, eu acredito que você seja inteligente, mas tem que ser um pouco, porque senão você não sai do zero, sabe, da inércia. Cara, eu, assim, concordo 100% com você. A burrice, eu acho que, cara, é um fator que é essencial. É um fator essencial. Tem que estar. Só que eu acho que, cara, muito empreendedor, principalmente no Brasil, não empreende com planejamento. E isso aumenta o nível 10 a burrice. Total. Né? Porque, cara, uma coisa é você ter uma ideia com emoção, e aí você fala, puta, quero abrir um restaurante, porque minha avó cozinhava uma massa, aquilo ali vai ser demais, aí eu vou fazer a massa e vou vender. Isso é uma coisa. A outra coisa, cara, você pensar a empresa, que é muito difícil, mas você pensar o conceito da empresa daqui a 10 anos. Né? E foi aí que eu, assim, mais talvez tive... assim, onde é que eu posso levar a minha empresa daqui a 10 anos? Que não vai ser com restaurante. Porque, cara, você imaginar que eu queira ser um cara com vários restaurantes no Brasil, para eu ter relevância, eu preciso ter 100 restaurantes. Né? Quanto custa cada restaurante, cara, de capex mesmo, de investimento em tijolo, né? Daqui a 10 anos eu vou ter que captar 70 vezes, né? Até conseguir, cara, criar uma marca de sucesso. Então, quando eu criei o conceito da Green Table... E marca de sucesso para restaurante não é necessariamente também volume, né, de franquia, não é quantidade, né? Exato. Você pode ter um restaurante muito foda, né? Casa do Porco. Exato. 4 horas de fila de espera na segunda-feira à noite chovendo, sabe? Exatamente. Não, isso é importantíssimo, assim, porque o mercado de restaurante em si, né, que, enfim, para um outro assunto, mas ele é um mercado que, cara, bons restaurantes que a gente tem como conceito hoje tem poucas unidades, né? Os caras têm muita unidade, assim, é muito difícil dar dinheiro mesmo, porque, cara, não é por amor, né? Amor e burrice. Exato, amor e burrice. Eu, puxando essa coisa da burrice, assim, eu estudei publicidade na Católica, eu sou de Salvador, né? E aí tinha uma aula de administração de agência. E aí o cara ensinava fluxo de caixa, como essa coisa de você trabalha hoje para receber daqui a 90 dias. E naquele dia ali, tipo, lá pelo 4º semestre, eu pensei, rapaz, eu nunca vou ter uma agência. Tipo, nunca. Eu estava muito convencido de que eu teria uma carreira de publicidade trabalhando em agências e tal. E eu nunca teria uma agência. E hoje, eis-me aqui. Só que assim, tem também um germezinho do empreendedorismo, né? Que você teve Insólita antes, né? Eu tive Insólita. Eu comecei a empreender. Insólita foi um estúdio criativo. Foi um estúdio criativo. Eu e minha esposa só. Foi uma loucura, só nós dois. Aí veio pandemia e tudo. Foi como a gente se conheceu, inclusive. Foi. E a Insólita é uma prova de que tem esse germe do empreendedorismo. Depois que você tem controle de para onde você tá levando o seu trampo ali, você não quer voltar. Então você recebe porrada, você recebe cacetada, você reclama de imposto, você reclama de tudo. Mas eu não vejo ninguém querer retroceder assim, fechar essa porra aqui, vou voltar pro mercado de trabalho. Assim, eu não tenho essa vontade, né? A gente pensa sempre em como melhorar a eficiência, como melhorar a sua qualidade de vida. Porque piora, de fato, né? Piora porque as suas responsabilidades aumentam muito, né? Mas ninguém quer voltar, isso é interessante também, né? A gente brinca, né, que é a picada do empreendedorismo. Uma vez você leva a picada, você não quer voltar pra trás. Mas, cara, assim, o empreendedor no Brasil é o cara que realmente gosta de sofrer, assim. Porque, cara, né, quando eu falo de planejamento de longo prazo, cara, o cara tem que saber que durante, sei lá, 5, 10 anos ele vai abrir mão de um salário fixo, que pode ser menor, né, pra tentar, cara, conseguir alguma coisa lá na frente que, porra, é desastroso o caminho, né? Eu brinco que, cara, assim, são 6 dias da semana que eu acho que eu vou quebrar pra um dia que eu acho que eu vou ficar milionário. Né? E esse dia que eu vou ficar milionário dura pouco, né? Porque daí eu já acho que eu vou acorda, porque você é muito... Exato, que é o dia que eu tô sonhando, depois eu acordo. Mas cara, é complexo demais, assim. Esse dia domingo, né? Exato, que é o dia mais horrível. Mas enfim, então, cara, é um caminho, cara, assim, árduo pra caramba, mas voltando ao tema do... Sócio. Sócio. Sócio e planejamento. Porque eu acho, cara, assim, a escolha dos sócios, cara, pra mim, assim, foi um negócio, cara,
muito, assim, disruptivo pro meu negócio. Porque, cara, o sócio, ele tem que ter, cara, a capacidade de ser complementar. Porque, cara, sócio igual pra mim não vale de nada. Você ter o sócio com as mesmas habilidades, etc., cara, isso pra mim não vale. E tem que ser um cara, que assim, eu vejo hoje meu sócio muito mais que agora minha noiva, né, que eu pedi ela em noivado ontem, literalmente. Mas eu vejo muito mais, assim, que minha namorada, que minha família, que todo mundo. E é um negócio, cara, absurdo, assim, né? Então, o cara tem que ser um cara, porra, né, justo, idôneo, capaz. E, cara, o principal disso tudo aqui, ele tem que ter a visão de planejamento que você tem. Né, porque eu, por exemplo, hoje, né, eu sou CEO da Green Table, os meus sócios, né, hoje, cara, assim, o meu irmão mais velho, né, então você tem irmão mais velho também, cara, você imagina o que é ter ele como teu sócio, assim. Ele já tentou algumas vezes, mas eu tô segurando. É complexo, assim, porque, cara, é o meu irmão mais velho e eu sou CEO da companhia, né, então eu tenho a relação que é com o meu irmão, que ele é mais velho. Ele tem uma autoridade, uma hierarquia. Exato, natural, exatamente. Depois eu tenho um grande amigo meu, cara, que é o Enzo. Cara, o Enzo, porra, foi um amigo meu de faculdade que ele entrou, posterior, ele não é cofundador, mas, cara, era o melhor aluno da faculdade e tal, e depois a gente se encontrou, foi um negócio super legal, igual a gente tá aqui e tal, vamos ser sócios e tal, vamos. Eu tenho o Celso Guimarães, que é, cara, um dos meus sócios, talvez mais inteligentes, foi um dos cofundadores também, que trabalhava também em mercado financeiro, mas, cara, o cara tem uma visão de tecnologia, uma visão de dados, cara, que é absurdo, assim. E mais recente, a gente trouxe o Eduardo, cara, que é o nosso CMO, que é um cara assim fenomenal, que é um cara que dá vida à marca, enfim, é um cara que a gente não tinha essa visão de agência e planejamento e etc, tudo número, e ele veio com essa vibe, depois a gente pode até comentar disso, que é um cara surreal. E por último, uma sócia cofundadora que não é atuadora, é uma tia minha do Nelson, que chama Cris Duclos, que, cara, ela nunca foi atuante na Green Table, mas ela trouxe o conceito de marca, que daí depois a gente pode falar, mas que pra mim não adianta nada você ter planejamento, você ter um produto bom, se você não tem um conceito de marca mesmo, né, da pessoa, cara, de você criar o senso de comunidade, de você criar o senso de estar presente em vários lugares, tipo físico, digital, etc, porque, cara, a gente demorou 5 anos criando um conceito, mas hoje a gente bate, cara, faturamento, né, recorde mês após mês, por conta do que a gente criou há 5 anos atrás, né, há 7 agora, na verdade, né, assim, a gente conseguiu, cara, criar um conceito de marca Green Table que estivesse presente, ou que eu falo do planejamento, lá atrás a gente já sabia o que a gente ia estar hoje, né? Já sabia que a gente ia estar com a linha de congelados, já sabia que a gente ia estar em outros canais, só que, cara, a gente teve que demorar, né, 7 anos comendo capim, até hoje eu tô comendo capim, mas demorar 7 anos pra realmente, cara, ver o efeito e o potencial que uma marca tem sobre a vida das pessoas, né? Sobre, hoje eu vou escolher Green Table ou eu vou escolher um concorrente? O cara hoje opta por escolher Green Table porque ele, de alguma forma, ele já viu Green Table no mercado, já viu Green Table na empresa dele, já viu Green Table no site, já viu Green Table no Instagram, e aí ele começa a ter esse senso de marca e começa a falar, cara, essa marca gera credibilidade, e isso é muito importante. Mais do que isso, ele tem um sentimento em relação à marca, né? Eu acho que construir marca é isso, é quando você pensa numa marca e você consegue descrevê-la de uma forma não racional. Tipo, cara, até quando a pessoa não tem resposta, de por que Green Table? Porque é foda. Porque é bom pra caralho. Tipo, você não sabe dizer exatamente o porquê. Isso é o melhor. Cara, você alcançou um lugar emocional ali, né? E isso da comida, né, saudável e gostosa, a gente até falou com o Cindy, que também a gente se conheceu lá na época da escola. Sim. Também outro cara empreendedor, muito foda, com uma marca, uma empresa, uma operação. A Cris também veio aqui. E eles lançaram recentemente a Durum. Não sei se você viu, comida mediterrânea. Cara, é muito bom, cara. As saladas deles também são muito bons. As saladas, qualidade, ingredientes também é do caralho, assim, sem querer ficar fazendo muito jabá deles, mas eu acredito realmente. Eu descobri também que a comida saudável pode ser gostosa e muito gostosa, assim. Sim. E, cara, tem um negócio de marca, assim, né, que pra gente fez muito efeito e a gente viu, né, a gente colheu, né, talvez o que a gente plantou lá atrás. Hoje, eu vou dar um exemplo aqui, né, mas, por exemplo, hoje a gente ficou durante quase 3 anos em conversa com a Barilla, né, que é a maior marca de massas do mundo. E a gente fez, né, a gente investe muito em collab. Então, hoje a gente, cara, a gente é o único player do mundo, inclusive, que produz massa congelada da Barilla. A gente fez testes, cara, né, infinitos testes com eles. É difícil fazer massa congelada, né? Porque... Cara, é muito difícil, porque o ponto da massa, cara, você tem que colocar ponto antes, porque depois vai no micro-ondas, aí ele pega ponto, é bem difícil. E você imagina, cara, que é uma marca, cara, italiana, super rígida, etc, para os caras, né, aprovarem. Hoje a gente pode, né, comunicar
comunicar Barilla no ambiente digital, e a gente está vendo se há de alguma possibilidade de conseguir colocar isso nas embalagens Mas mesmo. não tá na embalagem? Não, a gente comunica só no digital. Ah, tá, achei a impressão que quando você mostrou naquele vídeo que você fez, cantando a música italiana. Esse é um outro negócio que a gente pode... Vai falar. E, enfim, então a gente consegue, cara, assim, a marca, né, o produto, obviamente, que, cara, assim, assim, tem que ser muito bom, né? E o nosso produto, a gente faz teste cego no varejo, etc. A gente é sempre percebido como uma das melhores marcas em termos de qualidade. Mas, cara, a gente conseguir, né, parcerias com marcas globais, a gente fez agora uma linha de sopas com a Selves, que é uma marca, né, que a gente coloca colágeno e proteína nas sopas, cara. A gente tá vindo muitas coisas legais por aí também, que depois agora não posso nem abrir os nomes, mas que em breve a gente vai lançar. E, cara, isso só foi possível por conta do poder da marca mesmo, né? Porque, cara, várias marcas têm produtos muito bons, né? Mas você trabalhar a marca, isso possibilitou que marcas, gigantes chegassem na gente, e isso destrava muito crescimento, né? Porque isso, cara, tem um potencial infinito de varejo, de credibilidade. O consumidor é legal também, né, Exato. cara? A gente apresentar duas marcas. Comendo uma massa Barilla em casa. Das duas marcas. Bom, collabs. A gente tava nesse ponto. E, cara, falando em collab, né, em toda essa parte de idealização do seu negócio, a gente vai falar hoje com duas empresas, né? Vocês agora, com você hoje, pro Green Table, e à tarde a gente vai falar com a Holistics, com a Nicole, cara, puta empresa também foda. E o que eu vejo de similaridade entre vocês é que são empresas com muito propósito, sabe? E numa conversa com ela de quase 5 horas que eu tive na semana passada, é sério, cara. 5 horas? A gente marcou, tipo, às 9 e foi acabar às 2 da tarde, assim. E ela tava falando muito sobre essa parte, né, de, enfim, o quanto você idealiza de um problema teu, que você quer tangibilizar no negócio e oferecer para o mercado, e o quanto você vê de oportunidade no mercado e torna aquilo um negócio. Porque pode ser né, de alguma maneira, uma ego trip, né, ser um pouco egocêntrico, você tentar externalizar aquilo que para você é um problema, para os outros não. Né? No caso seu, acho que isso não foi o problema, porque vocês, né, atingiram muitas pessoas que procuravam por essa solução mais saudável de alimento e tudo mais. Mas, em termos de referência de negócio, tem alguma marca? Eu conheço uma que me vem à cabeça mais próxima, gringa, mas tem alguma que te pegou fora, esse restaurante que você conheceu em Madrid, assim, que você fala, porra, essa é uma marca foda. Porque o restaurante de Madrid talvez tenha sido mais o produto ou foi tudo? Gatilho ali, né? Eu acho que, cara, o Madrid me trouxe talvez o ponto do propósito mesmo ali, né? Eu vi uma dificuldade e falei, cara, isso aqui tá resolvendo a minha vida de alguma forma, e não era um problema ultra específico, né? Porque isso, cara, era um problema quase geracional, assim, como a gente tava comentando isso antes. Então, cara, pra mim eu vi que tinha uma oportunidade no mercado, né? Então essa é unir, né, propósito com oportunidade do mercado. Mas, cara, assim, a gente, ao longo desses últimos anos, a gente pesquisa muito, principalmente referência fora, sempre conseguindo adaptar ao mercado brasileiro, sim, né? Porque esse próprio restaurante que eu falei lá fora, chama Honest Greens, né? Os caras tinham um método de servir que, cara, eu implantei aqui no Brasil, chama Fast Casual, que é um híbrido entre você servir a pessoa e você ser servido por servir a pessoa e fazer um autoatendimento. E, cara, não funcionou. A gente operou 2 anos assim, o brasileiro, cara, ele é acostumado a sentar na mesa e ser servido. Ele não quer ficar esperando na fila lá, pegar um pager, ir pra mesa e tal. Mas, cara, tem uma marca, assim, que pra mim cara, demais, assim, uma marca francesa chama Picard, né, que é Picard com D mudo, e esses caras, cara, eles têm, assim, literalmente uma marca de comida congelada num país na França, cara, que os caras, prezam pela alta gastronomia, e é uma marca que fatura mais de 1 bi de euro, então é uma marca enorme, é uma das maiores marcas, gigante, e os caras, têm várias lojas espalhadas pela França de comida congelada, é um mercado só de comida congelada, né, e aí, cara, quando você vai visitar a loja, é impressionante, assim, porque, cara, você tem desde escargot até petit gâteau, assim, congelado, e a experiência é animal, assim, e aí eu comecei a conversar com várias pessoas, né, tenho amigos meus que são franceses e tal, e os caras falam, porra, cara, a criança de 8 anos come, e minha avó, que tem 95 anos, come Picard todos os dias, né, então é uma loja, cara, que oferece conveniência, né, praticidade, e, cara, o sabor é foda, e faz
parte da cultura dos caras, né? E você pensar assim, pô, o francês, né? O cara, puta, ultra gastronômico e tal, como é que o cara vai comer comida congelada? Né? E esses caras conseguiram quebrar a barreira, né? De mostrar, porra, comida congelada, né? Ela é a comida mesmo, né? Como Só congelada. Exato. A comida congelada, cara, inclusive é mais fresca que a comida fresca, porque você acaba de cozinhar, você ultra congela, né? Que é um congelamento muito rápido, então ela mantém todos os nutrientes, tem, né, cara, sabor, toda a textura do prato, ela se mantém. Então, quando você descongela aquilo, ele é muito mais fresco que às vezes uma cozinha de delivery, sei lá, que aquele frango tá lá durante 8 horas esperando pra entrar na chapa, entendeu? Então essa marca, assim, em termos de conceito, cara, propósito e como eles, cara, conseguiram categorizar os produtos, é fantástico. Você entra, até a forma como eles te colocam na loja, né, você vai passando, assim, pelas categorias, cara, dá vontade de levar tudo, assim, é muito legal. Eu queria falar sobre barreira, eu tenho uma sensação, assim, claro que você está nesse mercado, você pode dizer ser uma sensação verdadeira, mas há muito tempo atrás eu fiz uma marca não vou citar, mas eu fiz uma marca de comida congelada, e naquela época... para fazer essa marca, tive que fazer todo um estudo e já, sei lá, isso 10, 20 anos atrás, não sei. Tinha muito essa promessa de que a comida congelada tem um grande mercado. Aí. Eu tenho uma sensação de que isso nunca emplacou assim numa escala muito grande, né? Você acha que isso é o processo natural? Vem escalando? Você sente que existe realmente esse mercado que vocês estão desbravando agora? É possível, com tecnologia e tal? A pergunta é, tipo, tem uma barreira cultural em relação à comida congelada? O que você acha, assim? Cara, assim, excelente pergunta. Isso é que a gente se pergunta e se provoca, assim, na verdade, todos os dias, assim. Primeiro, o mercado de comida congelada, ele é um mercado que tem barreira de entrada muito baixa, né? Por quê? Porque a dona Sônia, que tá fazendo comida congelada na casa dela e vendendo a marmita por R$10 na rua, ela é minha concorrente, né? Que eu tenho uma estrutura gigante por trás, com, fábrica, pessoas e etc. E por isso gera mais custo. Então, né, por consequência, minha comida vai ser mais cara na ponta, com mais controle, né? Enfim, mais cara. Ele é mais caro. E hoje tem muita marca, né? Mas muita, assim. Aqui na empresa, na firma, todo mundo só come marmita, assim, né? E todo mundo, a maioria, né, traz marmita que a pessoa mesma faz, mas assim, já aconteceu de pessoas comprarem de algumas marcas, deixarem aqui no nosso congelador, que é até uma ideia que vocês tiveram similar de negócio, e, cara, vai esquentando, né? Tipo, vem 2, 3 vezes por semana, você nem ocupa tanto espaço ali e ele se alimenta bem. Não, e assim, a comida congelada, ela é, via de regra, mais barata que a comida fresca, né? Por quê? Porque você não tem tanto desperdício, tem uma eficiência na cadeia, né? Que você, cara, basicamente utiliza todos os insumos e aí você consegue tem mais controle, né? Exatamente. Você imagina assim, na minha cozinha de fresco, né? Na nossa parte de delivery mesmo, via iFood, cara, a gente tem uma taxa de desperdício altíssima, né? Porque todas as comidas, cara, a gente trabalha com folhas, etc. Cara, aquilo, né, é altamente perecível, ele em 1, 2 dias, cara, o que você não usa, infelizmente, você tem que descartar. Quando a gente faz a comida congelada, 100% dos insumos que entram na fábrica a gente utiliza. Então, por isso você tem uma eficiência maior na cadeia e você consegue repassar isso a um preço mais barato na ponta. Hoje vocês vendem congelados e não congelados? A gente vende congelado e a operação de iFood a gente faz com comida fresca. Então, a gente tem cozinhas de delivery espalhadas por São Paulo, onde a gente prepara, manipula a comida na hora, comida fresca e entrega em 30 minutos na casa do cliente. Né? E aí, a parte de congelados, a gente tem 3 canais que a gente entrega via e-commerce, via B2B, né, que a gente chama que é varejo tradicional, e a gente tem a nova operação que chama Green Table Business, que daí é a operação em mercado corporativo. Mas o mercado, assim, o que né, talvez mudou muito, e essa é a tua pergunta, assim, se fosse a pré-pandemia, não, eu nem diria muito longe. Pré-pandemia, ele tinha um mercado que todo mundo falava, cara, comida congelada é legal, é prático e tal, mas não tinha muito aquele foco. Quando, né, período pandemia, cara, aquilo, assim, potencializou de uma forma, e tem empresas como Livap, etc., que ganharam muito mercado. Verdade. Que, cara, eles conseguiram, fizeram um baita trabalho de mostrar que, porra, a comida congelada não é a lasanha da Sadia. Né? Então, assim, você pode comer aquilo todo dia e aquilo vai te melhorar. E todo mundo começou a se preocupar muito com saúde, queria malhar mais. Cara, o cara não tinha também tanto dinheiro, não sabia o que ia acontecer com o trabalho dele no dia de amanhã. E falou, pô, em vez de eu comprar delivery de 70, 80 reais, eu vou comprar uma marmita, cara, de 25, 30 reais, que é muito mais barato. Só que nisso, cara, começou a entrar um monte de empreendedor aventureiro, e isso, assim, nos últimos 4 anos, cara, assim, né, 10 marcas surgem a cada mês, assim, impressionante, porque, cara, você tem a facilidade de fazer isso na sua casa. Você compra basicamente a embalagem,
né? A maioria delas não é ultra congelada, né? Então, assim, não te garante muito textura e sabor e tal, mas, cara, é uma comida congelada e prática. E muita gente começou a fazer comida para trazer pro escritório, né? Então a galera, pô, tira o dia de domingo lá, faz as 10 marmitinhas dela, que esse cara também diretamente é meu concorrente, né? E aí, cara, traz pro escritório e deixa aí, come na semana e tal. E aí, cara, a gente começou a... Mas exige também, né? Fazer isso. Eu mesmo, tipo, cara, eu não sou daquela pessoa que para domingo, faz mercado, e daí fica o dia inteiro picando e, tipo, fazendo a marmita da semana. Eu vou fazendo aos poucos, sabe? Tipo, na segunda-feira eu cozinho tal coisa, na terça, e eu vou porcionando ali pra mim, sabe? Tentando congelar, mas, cara, exige uma força. Né? Às vezes eu até faço uma coisa combinada. Eu gosto de cozinhar e compro, né, opções saudáveis congeladas também. E daí eu vou intercalando. Chega à noite em casa, puta, não quero aquela comida do mesmo do almoço, abro uma marmita, sabe? Tipo, uma coisa diferente. Perfeito. Bom, assim, eu como comida congelada todos os dias pelos últimos 4 anos, assim, né? Então, eu, cara, gosto, tem bastante opção, então, cara, eu acabo comendo muito porque, cara, assim, pra mim, o quesito praticidade, cara, tem que ser aliado com sabor, eu acho, mas, cara, praticidade assim, é animal. E aí, cara, tem assim, pra finalizar ali o teu ponto, a gente como companhia começou a entender assim, puta, cara, o canal que mais cresce, o que mais o brasileiro achou que ia, cara, né, disruptar muito, e hoje a Livap, inclusive, tá bem grande, inclusive, nesse canal, é o canal do B2C direto, né, o e-commerce. Porque esse canal, cara, é uma compra de planejamento, a pessoa entra no computador, cara, pô, compra, sei lá, 20 refeições, estoca na casa dela, e aí come, cara, em certos momentos, quando lhe convém, cara, come comida fresca ou cozinha em casa. E a gente começou a falar, cara, assim, como é que a gente consegue, né, atrair uma dor com o nosso propósito, né, assim, cara, localizar onde tem uma maior dor latente, cara, botar o propósito da marca e, cara, você precisa gerar preço na ponta também, porque não adianta nada eu falar, puta, cara, ele tá com uma super dor de comer bem, etc, mas come aqui, R$50 uma marmita. Aí você fala, porra, R$50 eu vou na rua aqui e como em qualquer lugar, né, então você tem que gerar preço. E aí a gente começou a falar, cara, a gente precisa, como companhia, né, criar produtos diferentes para diferentes canais. Né? E quando você começa a fazer isso, você começa, cara, a entender que, porra, você pode, sei lá, a marmita vai pro escritório, a sopa vai pro varejo, porque, cara, tem produtos que performam melhor em diferentes canais. Faz sentido. E o canal do escritório era um canal que, cara, até então não estava sendo explorado por ninguém. Um mar azul, assim, muito interessante, e que a gente falou, cara, a gente criou o conceito de marca, porque o mercado, por exemplo, hoje, né, a gente tá em empresas como, sei lá, Itaú, Einstein, DHL, assim, a gente tem clientes enormes, iFood, né, inclusive, que é uma parceria super legal que a gente tá fazendo, e esses caras, por que eles têm a Green Table dentro do escritório? Pelo quesito que a gente falou lá atrás de marca, né? Então esse cara, por exemplo, quando a gente chega no RH hoje, a pessoa já pediu uma vez o Green Table na vida, o fresco, ela já, cara, de alguma forma já comprou o Green Table, ela tava no Hortifruti, sei lá, ela olhou o Green Table. Então, cara, isso, cara, a gente, né, demorou pra criar, mas hoje, cara, a gente já tá em mais de, enfim, 85 pontos, só no corporativo, e, cara, a galera já conhecia o conceito da marca, né? Então, assim, a gente acha que, assim, puta, né, tem muito mercado ainda para ser atingido? Cara, tem muito. O Brasil, cara, é muito grande. Obviamente que São Paulo é um Brasil à parte, mas assim, a gente tem muita oportunidade cada vez mais, dados a ponto, né? Aí não é o Pedro Semani falando, né? Que, cara, as pessoas hoje já estão introduzindo comida congelada no seu dia a dia. A gente está aqui com 3 exemplos, né? E 100% já experimentou de alguma forma comida congelada, né? E aí basta você se identificar com uma marca agora para você começar a introduzir ela, não diariamente, né? Porque eu também, cara, como dono, eu nem acho que tem que ser igual eu, né? Porque você não vai comer comida congelada todos os dias, porque, cara, isso uma hora também você quer comer, quer fazer né, cozinhar em casa e tal. Mas assim, cara, cada vez mais... O tempero tem muito de particular, né? Isso, não. Exato. Como o dendê, né, Cal? O dendê. Uma boa pimentinha. Se você fizer uma muqueca congelada... Dá pra você colocar. Cara, a gente tem. Eu tô na busca aí de encontrar um lugar que assuste o Cal em termos de pimenta, porque o cara vai provar pimenta e, pô, é fraco. A gente não achou ainda. Você vai um dia no nosso escritório lá, tem uma pimentinha. Tem uma... Mas você vai achar que eu acho que é potente, você não vai achar que é. Pô, eu vou querer uma camiseta dessa quando eu for. Lógico, a gente dá uma camiseta e o casaco. Porra, eu vou te dar uma camiseta da nossa empresa isso, também. Boa. Mas eu acho muito engraçado. Eu tenho uma sensação de que tem uma barreira cultural, assim. Então, acho que empresas como a Green Table vão desbravando e mudando um pouco a mentalidade das pessoas mesmo, né? Eu tinha muito um preconceito. Eu sempre achava que tinha algum tipo de conservante ali. Tem muito essa sensação. Principalmente quando aquela embalagem a vácuo, assim, tipo... sabe, que fica, sei lá, dá um aspecto industrial, por mais que você...
E agora a gente sabe que não tem, né? Só, na verdade, a conservação é feita através desse ultracongelamento. Não tem conservante nenhum, né? Eu sei que vocês gostam de falar de marmita, mas, porra, eu queria falar um pouquinho de comunicação também, cara. Cara, o Pedro, ele é o CEO da Green Table. E tem, né, um perfil, estratégia, né? Assim, tem essa parte de você se conectar com o público, mas também tem uma estratégia por trás. Isso não é... Eu também, eu comecei a né, me expor mais aqui, e é um processo isso, né? E hoje você, como CEO, aparece muito na comunicação da Green Table, nos anúncios pagos, na mídia orgânica, né, de uma maneira bem engraçada. Eu vejo bastante, conhecendo você, vejo bastante de você, né, nos vídeos em si, né? Você cantando uma música italiana no parque, abordando pessoas, você falou que foi em Ibirapuera, né, esses dias? Foi antes de ontem. E como que vocês chegaram, assim, de uma maneira mais macro, eu costumo juntar muitas perguntas em uma pergunta, tá? Sim. Então, pode responder como você achar melhor, mas... Tá. Como que vocês resolvem comunicação? Porque vocês são uma empresa moderna, né? Tipo, entendem de canais digitais, tem essa pegada, você bota a cara lá na frente. Como vocês resolvem internamente? Tipo, estrutura mesmo, pessoas, pensamento... Vamos lá. Então, eu vou por partes aqui. Primeira parte, cara, é assim, estrutura pessoas, né? A gente entende hoje que, cara, o principal fator que faz com que a Green Table seja mais reconhecida em multicanalidade, né? Porque a gente opera hoje em vários canais, cara, criação de conteúdo. Então, a gente hoje tem uma equipe interna, né, dentro de casa, e a gente aposta muito, cara, em criadores né, diretores de arte mesmo, que consigam fazer a criação de conteúdo, e isso liderada por uma estratégia de um CMO, que é um cara que trabalhou, enfim, 7 anos na Z-Dog, então é um cara que conhece marca, e, cara, o mais importante é que desde sempre, eu participo de todo o processo criativo, eu tô incluído. Eu comecei a aparecer recentemente, porque foi uma estratégia como marca mesmo da gente fazer, e depois eu posso entrar nesse ponto, cara, que hoje tá reverberando, assim, a gente tá batendo, né, mais uma vez. Né, cara? Você come toda a refeição do Green Table, né? Exato, eu sou a persona exatamente consumidora da Green Table, mas, né, a gente tem sempre um cuidado ali de mostrar, cara, que Pedro Semeoni é algo, né, e Green Table é muito maior. Sim, né, não depender marca, disso. Exato. Né? Porque eu vejo que algumas marcas, assim, a marca é aquele cara. Acaba se encerrando na personalidade. Exato. E aí, cara, assim, né, Deus que me livre, uma vez eu faço alguma coisa errada, cara, o cara associa que a Green Table é o Pedro, que é o errado e tal. Então a gente vai tenta... no show do Coldplay. Exato. Então a gente tem que meio que desassociar. Mas, voltando ao projeto, né, o processo criativo mesmo, como é que a gente faz? Hoje, a gente, cara, se ancora bastante em influenciador, e isso, cara, é um negócio que a gente tenta fazer de uma forma não tradicional, né? Por que eu falo não tradicional? Porque, cara, a gente não aposta em influenciador grande aqui dentro de casa, tá? Pegar aqueles caras, gastar uma porrada de dinheiro e tal. O que a gente faz? A gente gasta muito tempo procurando, cara, pequenos influenciadores, os caras estão começando agora, e a gente mira muito longo prazo, né? Então, tem influenciador que tá falando com a gente agora, que a gente, cara, conheceu o cara 3 anos atrás, e, pô, ele tem muito estilo de vida Green Table, a gente dá uma refeição ou outra, o cara começa a virar, a gente traz o cara pro escritório, o cara me conhece, o cara conhece o nosso CMO, puta, bateu cultura, a gente começa, cara, a crescer junto com o influenciador, né? Então, grande parte dos influenciadores que tem hoje, cara, são influenciadores... Divisão de base, né? Exatamente, divisão de base, que são caras baratos, são caras, cara, realmente, né, entendem a marca e consomem a marca. Engajados. Exato, são engajados 100% com o lifestyle da marca Green Table. E aí a gente, enfim, essa parte de influenciador que a gente acha que hoje é muito importante, e a gente tenta dividir influenciador por canal, porque, cara, pra gente, mais uma vez, cara, multicanalidade é bom, mas você tem que saber como atuar em cada canal. Ponto número 2, só para voltar à estrutura. Então, a gente tem diretores de arte, a gente tem o nosso CMO, a gente tem equipes de atendimento, porque a gente entende, cara, que hoje saque é muito importante, principalmente quando a gente trata de omnicanalidade, porque, cara, você imagina que a gente tem hoje 2, 3 pontos focais de saque que vem, dúvida de escritório, dúvida do e-commerce, dúvida de sei lá o quê, e, cara, qualquer dúvida, ela é uma oportunidade para você gerar uma nova venda, né? Então, o cara perguntou daqui, cara, você já fideliza o cara, e não só qualquer dúvida, como eu falo hoje com a equipe toda hora, eu falo, cara, o melhor cliente é o cliente triste, insatisfeito, né? Que esse
esse cara, quando ele vem reclamar, que é 90% do saque hoje da Green Table, né, esse cara é o que a gente tem que ter um foco gigantesco, cara, pra transformar ele num cliente recorrente, né? Porque, cara, isso pra mim é o segredo chave, assim, de qualquer empresa de sucesso, é você conseguir realmente, cara, lidar com o cliente insatisfeito. E, respondendo a tua pergunta, a gente tem uma agência terceira, que é uma agência de performance, né? Então, exato. Então, cara, o que a gente faz hoje a gente cria toda a parte de conteúdo, cria estratégia e eles fazem muito um test and learn, cara, diário, né? De tipo, cara, deu certo, não deu certo, deu certo, não deu certo. Só que pra você fazer o test and learn, você precisa ter conteúdo, né? E pra você ter conteúdo, você precisa ter pessoa pra fazer conteúdo. Então, enfim, a gente aposta muito no conteúdo interno, né? Conteúdo e mídia. Conteúdo e mídia. A gente tem trabalhado aqui com outros clientes e a gente sempre cuidou muito da parte orgânica do social dos clientes, né? Daí a gente começou a trabalhar para a Coinbase, na Crypto Exchange, e a gente tem uma volumetria por mês. Então, para entregar mídia de performance, em teste, né? Todos os meses, muitos testes. Para Flash Benefícios, a gente também entrega tipo, até 100 peças por mês. É uma volumetria bem grande, tem uma equipe dedicada para justamente conseguir dar vazão a todas essas possibilidades de conteúdo, assim. Deixa eu só perguntar uma dúvida até da agência de vocês, assim, que agora eu como... cara, quando vocês fazem o test and learn, você fala, tipo, de 100 peças, 500 peças, assim, tem um número ideal, né, pra você, sei lá, tipo, dependendo do porte da empresa, cara, porque às vezes eu entendo que se também fizer 500 peças... Você não vai ter mídia pra pulverizar ela. Exatamente. Né? Depende da estratégia. É porque já tá falando de growth, tá falando de programática, não é conteúdo, entendeu? Sim, entendi. Então, tipo assim, você tem as réguas de comunicação, então às vezes, dependendo da estratégia, você depende de um alto volume de produção. Mas o conteúdo, hoje, cada vez, você tem que fazer mais qualidade e menor quantidade, né? A Ambev, por exemplo, tem uma lógica de que, velho, é fazer mais menos e melhor. Melhor. Então é muito... Deixar a marca toda hora na cabeça, já teve um período em que o TikTok, quando chegou logo, tinha o TikTok acho que ainda é assim, era uma lógica de você tinha que postar muito, né? Para ter relevância na plataforma. Sim. Agora isso está começando a se assentar, porque a gente está entrando também numa era de exacerbação, né? É tudo demais. Então, até tem uma certa estagnação do crescimento dos creators, porque está chegando num teto, assim, de crescimento, porque é tanta gente, tanto creator, tanta marca, tanta coisa fazendo, que essa lógica de que as plataformas faziam de, pô, você tem que estar aqui na plataforma o tempo inteiro, já não está fazendo mais sentido. E a gente está dando um passo para trás, eles estão dando um passo para trás de agora construir relevância. É muito melhor que você vá em busca de um conteúdo relevante ali do que você ficar vendo coisa por ver, né? Assim, durante muito tempo a gente trabalhou com muita empresa grande, até hoje, né? Felizmente, eu sou eternamente grato, assim, mas a gente gosta de trabalhar com empresas menores também. E eu vejo que um desafio, muitas vezes, como eu tava falando pra você, né? Eu coloco a Green Table nesse mesmo lugar, onde tá o Garri, onde tá Bold, onde tá Cafenhara, onde tá Mais Mu, sabe? Trela, são essas empresas, né, que tem um espírito empreendedor muito forte, tem essa parte de growth muito, né? Do investimento, você falou, cada investimento que a gente faz tem que ter um propósito de retorno, sim, né? Exato. E não que nem a gente, que em 10 anos a gente fez 8 rebrandings, né? Mas nós somos agência, nós temos liberdade. Temos essa liberdade poética aí. Mas vocês se consideram uma empresa empresa de growth? Assim, você tem esse olhar? Cara, a gente tem... Porque isso tem muito a ver com teste, com mídia, Sim. com canal, com estratégia, com ser enxuto, com ser eficiente, né? Tipo... Cara, a gente tem... a gente costuma brincar lá que, cara, o maior indicador da companhia hoje, né? Obviamente, né, recorrência, assim, é o maior, mas a gente olha muito a parte de LTV/CAC, assim, né? Que é basicamente, né, a trajetória daquele cliente, né? Ao longo de um tempo lá que você especifica sobre o custo de aquisição desse novo cliente. Porque isso pra gente, cara, assim, se a gente tá investindo com qualidade, investindo em diferentes canais, cara, criando conteúdo, investindo literalmente, né, dinheiro para mídia paga ou para criar alguma campanha de awareness, né, que seja tanto on quanto off, a gente precisa ter retorno e o retorno, cara, precisa ser crescente, né, em cada mês que vai passando. Por quê? Porque, cara, você imagina assim, fazendo um cálculo burro aqui, né, assim, eu tenho uma recorrência de 50% da minha marca, supondo. Você fala, pô, é uma baita recorrência alta, né, porque falam que depois de 40% você vira um produto viral e etc. Daí você fala, pô, beleza, então com 50% de recorrência, eu não preciso, né, eu investindo de forma orgânica aqui, eu já tô com uma marca feita. Mas não é, porque se você tem 50% de recorrência, 50% de toda a sua base também
tá saindo, né? Ou seja, não tá mais comprando, né? E essa recorrência deve também mudar, né? Você tem que lutar para manter nessa base, né? Lutar muito, assim, né? Porque, cara, uma coisa é você trazer cliente novo, outra coisa é você trabalhar o cliente da base, né? Que vocês bem sabem, assim, mas né, trabalhar o cliente recorrente dentro de mídia, ele é muito mais fácil que trabalhar o cliente novo, né? Sim, porque, cara, porque é muito ele já menos sabe o que custoso. é e tal, já Exato. tá em outra base da pirâmide ali. Exatamente, só que são estratégias completamente diferentes. Mas uma vez que você começa a aumentar, né, o ticket médio desse cara ao longo do tempo, né, que é o LTV, né, tipo, o cara, pô, fez a primeira compra com a gente e gastou 300, aí ele fez a segunda compra 330, aí ele fez a terceira compra e, cara, esse cara comprava uma vez por mês, agora tá comprando 2 vezes por mês. Tem assinatura? Tem assinatura? Não, a gente não tem, mas por um problema de plataforma, tá? Porque eu acho super interessante o modelo. E, assim, já que você entrou no tema assinatura, assim, né, para empresas que têm receita recorrente, porra, é a chave de sucesso, né? Porque é o que todo mundo brilha os olhos. Pra gente, a gente briga toda hora pra ter, né? Qual o mercado que a gente vai ter receita recorrente? Porque, cara, você nasce o mês já com faturamento, né? Isso é maravilhoso. Pode dormir um pouquinho mais tranquilo. Completamente, né? Porque Foi uma das razões de a gente ter separado a agência da produtora também, assim, porque a agência tem essa característica. A agência tem uma essência, né, de trabalho recorrente, né? A gente tem trabalhos pontuais também, mas a produtora, ela demanda um fluxo de caixa muito forte. Entre um filme, cara, você tem que, né, colocar aquele dinheiro para receber dali 90, 120 dias, né, e começar a pagar fornecedor no D0. E daí o grupo consegue se ajudar, né? Perfeito. Uma mão lava a outra ali, né, Cal? Deve ser maravilhosa, porque a agência, cara, assim, maravilhoso no sentido de, pô, receita recorrente, você tem os clientes ativos, etc. Todo mês vai caindo o pagamento. Cara, é que eu tô tipo um labrador, que eu vou mudando de assunto, assim, mas é que tava falando sobre empresas de menor porte e eu vejo que tem um desafio que vocês têm essa essência, vocês conseguem estruturar tudo isso dentro de casa, né? Pô, vocês têm um diretor de arte, né? Vocês têm essa operação dentro, mas chega num teto. Que, cara, eu acho um dos desafios de trabalhar com social, com comunicação, você trabalha algo com alta frequência e alta criatividade, né? Então são duas coisas que não são compatíveis, assim. Então, cara, chega um momento que vocês conseguem ter toda essa agilidade, né, e comunicação porque tá dentro de casa. Sim. Pegou o celular, leva o Pedro no Ibirapuera, produz conteúdo, mas chega um momento, cara, que vocês têm que se preocupar bastante com o negócio, né, e vocês ficam exauridos criativamente. E daí, nesse ponto que a gente começou a falar com algumas empresas, né, desse porte de, tipo, influenciador importante pra todo mundo. Mas, porra, você tem que ficar sempre procurando novos influenciadores e ter uma estratégia, um guarda-chuva para fazer sentido dos influenciadores que você tá chamando, né? Porque às vezes o influenciador que, né, mais performa para você não é aquele que mais óbvio, né? Então, você começa a ter que trabalhar dessa forma mais estratégica e não são nesses momentos que eu acho que uma ajuda externa, né, ter uma visão, um respiro externo, sem querer vender muita gente, é essencial, sabe? Porque é foda fazer tudo dentro de casa. É muito bom. Eu acho que, assim, muitas empresas não conseguem ter a comunicação que empresas como a Green Table têm, porque, cara, tá dentro de casa, né? Você sabe disso. Sim, sim. Não, e, assim, cara, pontos importantes, assim, que você falou... cara, obviamente, assim, chega uma hora, cara, que a gente, né, começa a ficar realmente, assim, a gente tá quase chegando, assim, nesse ponto de, cara, cria, campanha, cara, você gasta um baita tempo, às vezes, pra não ter o resultado esperado, né, porque, cara, o consumidor também, ele começa a ficar exaurido, às vezes, né, se você não tem novidade, né, o cara fala, pô, cara, o Pedro no Ibirapuera uma vez, o Pedro no Ibirapuera outra vez, chega outra hora, cara, o cara fala, puta, é o Pedro falando que a comida congelada é boa, né, então, cara, o cara e cansa. até a plataforma para de entregar também. Perfeito. E por isso que, mais uma vez, eu volto no quesito que eu acho que a gente tá fazendo um bom trabalho, que é, cara, de novo, marca. Né? Porque, cara, quando esse cara, tipo, quando a gente pega uma Barilla da vida, por exemplo, cara, isso é uma baita novidade. Quando a gente pega uma Selva, isso é uma baita novidade. Então a gente tá tentando, cara, se ancorar em boas marcas, né, pro consumidor. Cara, primeiro, você faz, né, obviamente, a collab em si. Cria autoridade, exposição. Exato. Né? Pra marca também é muito legal. E você né? cliente, né? Então isso pra gente, né, o cliente da Selvis, por exemplo, era um cliente que talvez não era um cliente Green Table e vice-versa. Então pra gente, cara, faz total sentido. Mas, outro lado, cara, o que a gente faz, assim, pra tentar de uma forma inteligente otimizar, né, toda a parte de conteúdo e investimento, cara, é dados, né? Então a gente é uma empresa, cara, que a gente, como a gente trabalha na multicanalidade, a gente tem vários pontos de contato com o cliente, todos os pontos de contato com o cliente a gente tenta pegar dado de qualquer forma e a gente, cara, conversa com o cliente ativamente, né? Isso, cara, assim, grande parte das campanhas que a gente faz, etc, vem da opinião do cliente, né? A gente fala, puta, cara, a gente, né, e a gente baixa o telefone mesmo, assim, eu já liguei pra infinitos clientes, de eu pegar o telefone mesmo, cara, puta, eu vou te dar um desconto
pergunta aqui, eu posso ter 1 hora de papo com você? Pode. Aí eu ligo pro cara e falo, cara, sei lá, o tema é marketing hoje. Pô, o que você tá sentindo falta? Como é que você gosta de ser impactado? O que na tua vida, cara, mudaria? Aí, às vezes o cara fala, puta, cara, eu tenho falta de, como é que eu faço uma receita legal, né, da comida quando ela chega em casa? Como é que eu consigo complementar isso em casa? Então a gente vai lá e grava uma campanha, né, de um cara abrindo a marmita, esquentando, colocando um baita saladão também, né, e enfim, pedindo também a marmita junto com o delivery que sei lá, às vezes o namorado não pega, então isso começa a gerar insumo e a gente vai, cara, captando dado e otimizando, né, cara, mais e mais. Entendeu? Tipo, um insight também pode sair disso, sei lá, cara, carne eu gosto de comer, fazer a minha carne, mas daí você já tem todos os complementos, né, congelados ali. Perfeito. E coisas que você não faria em casa, geralmente, pelo trabalho que dá, né? Eu acho que falar de dados puxa um pouco para uma veia do nosso papo aqui, que é falar de tecnologia, né? A agência é um negócio que ela tá muito ao sabor dessas coisas, né? Então, quando tem uma revolução tecnológica, não tem muito como a gente fugir. Então, quando foi a internet, a migração do desktop para o mobile, tudo isso tem um impacto direto, né? A gente precisa estar na ponta de lança dessas coisas. E agora, não se fala em outra coisa além de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é uma revolução diferente, né, tecnológica, mas é diferente porque ela vai em outras questões sensíveis, lugares invisíveis, onde as pessoas não estão vendo ali análise de dados, etc e tal. E eu queria saber como é que vocês estão lidando com isso, assim, o que isso já tem impactado, porque parece que a inteligência artificial para muita gente é uma promessa. Mas eu sinto que já é uma realidade há muito tempo, assim. Eu acho que envolveram num rótulo, né? Chamou de inteligência artificial, chamou a atenção de pessoas que não se davam conta. Inteligência artificial, começa a pensar numa coisa meio assim, filme pós-apocalíptico, robôs e tal. Mas é uma tecnologia que já tá aí há muito tempo, que foi envelopada com esse nome e que agora tá mais evidente. Mas vocês já usam, já impactam no negócio há muito tempo? Como é isso? Cara, vocês têm alguma receita feita por inteligência artificial? É sempre assim, né? É sempre assim. Cara, a gente tem receita, assim, isso é um ponto até que... A Coca-Cola que eles lançaram, né? Aquele sabor que exato, lançado por... A gente fez um último cardápio nosso com base em IA, né? Assim, o que a gente fez? Como a gente capta muito dado do cliente, a gente começou a, cara, cruzar muito dado e hoje, pra gente só responder a tua pergunta, já é uma realidade total, assim, né? A gente já, inclusive, cara, toda a equipe, principalmente de escritório, a gente ainda não aplica isso em cozinha mesmo, em produção, mas escritório, cara, todo mundo já tem que estar meramente familiarizado com inteligência artificial. Mas a parte da receita, assim, as últimas receitas que a gente fez do novo cardápio, cara, a gente juntou muito dado de tanto percepção do consumidor quanto ingredientes que mais tinham recorrência, né? Então a gente fala, por exemplo, a gente tem lá um hummus de beterraba, cara, que ele tem 4 pratos e aí o cara começa a olhar, esse cara tá começando a comprar esse prato com hummus de beterraba. Dá-lhe 2 compras, ele compra mais 2 que também tinham hummus de beterraba. Dali 2 a gente começou a cruzar todos os dados e pedimos, nesse caso a gente fez com o ChatGPT, a gente criou um prompt lá em que ele, cara, colocava todos os dados e voltava pra gente melhores receitas de pratos heroes. Então a gente falou, cara, a gente gostaria de 10 novos pratos heroes dado o perfil dessa pancada de consumidor. Pô, então é fácil ter uma empresa de alimento, né? Só jogar ali. Super tranquilo. Tranquilo. E aí a gente fez, cara, a gente tá lançando o cardápio agora e a gente vai testar realmente se esses pratos são heroes, né? Porque, cara, a dificuldade, né? Isso é fácil de fazer, mas a dificuldade... Mas então, é fácil quando você tem o dado. Exato. Aí é que tá a dificuldade. Por isso que a gente... Exato. Por isso que a gente falou, cara, a gente sempre foi muito preocupado com tecnologia. Isso desde o dia 0 da companhia. Inclusive o Celso, meu sócio, ele, cara, é um cara que estudou, ele trabalhou muito com startup de tecnologia e tal, e ele toca hoje à frente de tecnologia, mas, cara, assim, uma vez que a gente tem uma massa de dados crítica gigante, hoje a gente está se beneficiando disso e consegue, cara, talvez traduzir isso pro consumidor. E pro consumidor é muito bom, né? Sim. Porque, cara, a gente tá entendendo qual é o perfil de compra e o cara, assim, hoje a gente tem, só pra vocês entenderem, na parte de congelados, 40 SKUs, né? É muito, mas é pouco, né? Porque, cara, você começa a consumir, cara, se você for um cliente recorrente, comprar todo mês Green Table, vai chegar uma hora que você vai enjoar, né? Então a gente tem uma promessa, cara, em termos de inovação, que é
todo ano a gente tem que renovar, né, 30% de portfólio. E isso, cara, assim, até há 2 anos atrás era muito complexo. Porque você imagina, cara, que todo ano eu tenho que, cara, criar, sei lá, quase 10 novas receitas, cara, e faz teste, compra ingredientes, sei lá o quê. Hoje, com e às vezes tem que artificial, tirar da imaginação essas novas receitas, né? O dado traz direcionar um caminho, né? Cara, eu até fazia, sabia? Que uma época, há um tempo, quando eu comecei a comprar marmita, eu comprava, tipo, 10 aqui, 10 de lá, sabe? De, tipo, empresas diferentes. Pra realmente... Mas não é só um você, pouco, todo mundo. essa parte do tempero, né? Que você falou que seja da sua casa ou da empresa, tem uma... Às vezes, né, pode ser um tempero muito parecido, mas talvez seja uma crença, né? Uma coisa que eu penso sobre dados é que, assim, tipo, tem toda essa questão sobre... como é que chama? Eu perdi a palavra. Privacidade, né, em relação ao uso de tecnologia. E aí, há muito tempo se fala que um celular tá ouvindo a gente, não sei o quê. E eu ficava pensando, tá, beleza, tá ouvindo, mas quem é o filho da puta que fica ouvindo lá e catalogando e tal? Então, não fazia muito sentido, né? Mas agora a inteligência artificial é que faz isso. Então, ela faz um processamento absurdo de dados e a gente consegue hoje, porque essa coisa do dado, né, já vem há muito tempo, então a gente está recolhendo dados sempre, todo o tempo. Essas grandes empresas com que a gente trabalha, tá recolhendo informação sobre... Sim. Só que era meio difícil de saber o que fazer com isso, né? Então a gente tem ali, a gente pegava a camada mais superficial da informação, mas tinha dados profundos sobre hábitos de consumo que a gente não sabia o que fazer. Então eu acho que a inteligência, essas ferramentas novas de IA, elas ajudam a gente a fazer esse processamento, e aí sim, aí tem um insight humano no final, né? Tipo, beleza, você tem um padrão aqui, e agora o que fazer com isso? Por exemplo, essa sacada de criar as receitas, o ChatGPT não vai fazer isso sozinho, né? Ele não vai acordar e falar pra você assim, cara, eu tenho essas informações aqui, vou te entregar essas receitas. Você tem um elemento de criatividade também, né? Perfeito. E essas inovações que estiveram recentemente, né? Como a fruta, não, esses bites de fruta, né? Não sei como vocês chamam exatamente isso, mas teve snack. Teve alguma relação com esse processo criativo de tecnologia, assim? Cara, ou tem outras inovações também agora? Não, sim, assim, o fruto especificamente, cara, foi até, cara, a gente olha muito player de fora, né, e a gente começou a ver uma revolução lá fora sobre, cara, os snacks atualmente são snacks, cara, com muito conservante, né, você pega essas barrinhas, apesar de ter a proteína, cara, tem muita coisa artificial mesmo dentro do produto, e a gente tá vendo que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, tá tendo uma revolução reversa, assim, né, da galera meio que voltar pro básico, né, então, pô, uma guerra contra o multiprocessado. Né? Exatamente, né, a galera, cara, porque, gente, os Estados Unidos, ele era um país, né, muito multiprocessado, e aí ele veio pro negócio muito, né, natural, e Whole Foods, etc e tal, começou, só que dentro dos produtos do Whole Foods, cara, começa a ter coisa de novo processada, né, então agora eles estão voltando a curva de novo pro natural. Eu adoro ser humano, que era muito bom. E assim, o cara... Ser humano. Porque o cara quer criar e ele fala, puta, pra eu criar em escala, você precisa ser industrial, né? Que é o preconceito que você tinha, né? Puta, minha marmita é industrial, vem de fábrica, tem conservante. Tem conservante. E não tem. Só que produto seco é muito mais difícil de fazer, né? Então barrinha, etc, snack, cara, quase todos têm. E aí a gente voltou, então assim, né, tem um mix de, obviamente, o que a gente pesquisa, etc, inteligência artificial, mas tem muito feeling do ser humano. Eu acredito muito. Exato. O cara, puta, como é que a gente cria uma comunicação bacana, etc, pô, embalagem do fruto, etc. É um pouco do que o Jota falou da burrice. É burrice quando dá errado, né? Quando dá certo é gênio, né? Até tem uma burrice dessa pra falar, não sei se você soube, eu acho que não, mas eu tive uma marca de granola com minha mãe. Não. Basicamente, minha mãe sempre fez granola pro meu pai, né? Ele é alemão, muesli na Alemanha, né? E daí ia pros lugares, levava de presente, decidimos empreender. Uma granola sem conservantes, durava 2 meses, né? Fizemos o teste lá de Shelf Life. Cara, quando eu fui entender que fechou o pote de granola da cozinha industrial... Contagem regressiva sai correndo, cara. O comprador ali no varejo tá preocupado quando vai vencer, porque ele não vai esperar 2 meses pra tirar, né? E quem arca, muitas vezes, não sei, dependendo das negociações, é o próprio fornecedor, né? Quase sempre. Então, cara, é uma cadeia muito injusta, porque são, às vezes, marcas como nós éramos muito pequenos, né? Então, eu lembro uma vez que a gente fez uma... Porque é caro, né? A gente fez... Tinha um comprador nesse supermercado e a gente... Cara, saiu o comprador, entrou outro, né? Outro profissional. O novo profissional fez o dobro do pedido. A gente, caralho, estoura champanhe, estouramos, vai dar certo, né? E daí... Chegou depois de 1 mês e ele falou, cara, tem que retirar todos os produtos que vão vencer. E a gente
né, comemorou aquilo, mas a gente não percebeu que tinha o fator humano daquele comprador não ter experiência sobre a nossa marca no ponto de venda dele e fez um pedido maior do que deveria. E assim, foi um baita preju, sabe, pra gente. E, enfim, foi uma das burrices que infelizmente não durou muito tempo, mas fizemos foi burrice mesmo, né? Chamava, só pra não morrer com o nome, chamava Mutti, que em alemão muta mãe, né? Mamãe, Mutti. Minha mãe que fazia e entrei nessa com ela e meu irmão. Ah, isso é legal. Assim, volta ao ponto do, né, você ter um produto foda sem planejamento. Né? Porque, cara, assim, eu conheço muito produto foda, né? Que a galera às vezes, né, me chama, etc. Fala, cara, queria te apresentar, poder me incorporar na Green Table e tal. Os produtos, cara, a galera manda lá pro escritório, tá animal. Só que, cara, quando você vai fazer o planejamento, realmente, cara, o varejo é um bicho que. E não é só com você que acontece isso. Né? Acontece isso comigo, tem shelf life de 6 meses, cara. Se eu não planejar bem, não fizer um bom contrato, cara, vai chegar depois de um mês, eu vou ter que fazer logística reversa de congelados. Né? Que no caso, você tá vindo no mercado, você vai com seu carro lá, bota no porta-malas e acabou. Dá pros amigos, sei lá. Né? Eu, se eu tenho, sei lá, 300 pau de pedido, né, num único mercado ou numa rede, eu tenho que passar loja a loja retirando, cara, isso me quebra uma empresa, né, literalmente. Então, por isso que eu falo assim, é planejamento e, mais uma vez, cara, é ter o produto certo pro canal certo, né, porque você faz um produto foda às vezes, mas não é para aquele canal, cara, esquece. E aí o que aconteceu lá, que é o movimento dos Estados Unidos só conectando, é a galera, puta, granola do caralho, produto muito bom, mas tem shelf life muito curto. Então o que a gente faz? Pega essa granola natural, coloca conservante pra caramba, e aí vai durar agora 2 anos de shelf life. Essa era a minha vontade na época, você mas... deixa a granola lá, exato. Não, e assim, mas daí vira um produto que não é mais natural. Mas conservante nem é tão ruim assim, né? Não, mas tem conservantes naturais e tal, você consegue fazer, óbvio. Cara, falando em planejamento, né? Pelo jeito você sabe o que vai acontecer, ou você tem um norte do que vai acontecer daqui 5 ou 10 anos na Green Table. Não sei se você pode falar tudo, mas divide um pouco aí das inovações que vocês estão fazendo agora, do que vocês pretendem fazer no futuro, das campanhas de lançamento de produto que a gente vai fazer daqui a um ano, só pra já ir brifando. Isso eu já tô pensando. Boa. Quer dar um tempinho? Vou tirar a bateria aqui. Isso prevê o futuro. Mas vamos lá. Eu comentei no começo que, cara, a gente, né, tenta pelo menos olhar os próximos 5 anos da companhia sempre. Exato. Se você me perguntasse exatamente há 5 anos atrás, né, algumas coisas obviamente mudaram, mas, cara, o sentido norte da companhia estava certo. E a gente, assim, toda vez que a gente vai falar de futuro lá na Green Table, a gente olha para propósito, para ver se realmente, cara, o que a gente tinha lá atrás, que é, cara, melhorar a qualidade de vida do brasileiro através da alimentação, se isso a gente vai conseguir de alguma forma perpetuar. E por que eu falo isso? Assim, porque eu acho que tem muita empresa que fala propósito como balela mesmo, assim, né? Fala, daqui a 5 anos quero ajudar os idosos, sei lá o quê, e, cara, às vezes o cara quer ganhar dinheiro mesmo. Eu acho que, cara, todo empreendedor tem que visar, né, financeiro, porque senão, cara, você não tem razão de existir porque a empresa quebra, mas, cara, tem que visar esse propósito. E a gente, ao longo desses últimos 5 anos, cara, a gente, teve gente que tinha, sei lá, câncer, cara, e a galera mandava mensagem pra gente, cara, eu não posso me alimentar de outra alimentação, vocês estão salvando, melhorando as sessões de quimioterapia e babá. Então isso pra mim mostra que realmente o propósito tá sendo atingido. Então, falando de futuro, assim, cara, a gente tem como visão realmente, cara, ser, né, a marca top of mind de comida saudável. Quando o cara, né, pensou em comida saudável, ele tem que de alguma forma ser, né, as 3 primeiras marcas, aí o cara pensar em Green Table. E como que a gente vai fazer isso? Cara, atuando, né, cada vez mais em diferentes canais. Né? Por quê? Porque, cara, a gente quer estar presente cada vez mais na vida do brasileiro, seja via digital, seja via físico. Então, daqui a 5 anos, e aí quando a gente já fizer todos os filmes aqui, etc., eu entendo que a gente vai realmente, cara, tá presente assim, o cara ele vai, né, falar no celular, puta, eu quero uma comida congelada hoje, etc., o celular vai interpretar e vai recomendar pra ele um post da Green Table, vai recomendar um Reels, vai recomendar, sei lá, vá ao natural da terra, cara, consumir Green Table. Então, a gente tá criando realmente esse conceito de marca, né, apostando, obviamente, em inovação, em novos produtos e tal, mas com a missão mesmo de estar cada vez mais presente. Então, o canal dos escritórios que a gente criou agora é uma forma clara disso, né? De você, cara, assim, cada empresa tem, na média, seus 300 a 1.000 funcionários, né? São 1.000 pessoas todos os dias tendo contato com a tua marca e indo pra casa e pensando, eu comi hoje no escritório, cara, por que eu não peço hoje um delivery da Green Table? Por que eu não peço, né, entra no site, leva do escritório pra casa, né? Ou leva do escritório, que isso hoje 30% do faturamento, inclusive, é isso. Né? Então, cara, a gente, né, fortalecer cada vez mais a marca,
com a minha imagem, né, cada vez mais associada, então isso começou há um ano atrás, e a gente, né, para os próximos 5 anos eu quero realmente, né, ter notoriedade e criar uma certa credibilidade de falar mais sobre a marca, e cara, fazer, no final das contas, o brasileiro viver melhor mesmo, porque realmente é um poder transformacional, cara, da alimentação, assim, você passa a comer bem, não restritivo, né, a gente comentou isso no começo, mas, cara, você tem uma vida melhor, isso é fato, né, não sou eu falando, você começa a ter uma disposição, você começa a ter uma pele melhor, você começa a querer fazer academia e tal. Cara, eu sempre me alimentei bem, mas eu me consulto com uma nutricionista, que ela é incrível, até falar dela, que é minha cunhada, a Helena Coratella. Recomendo demais, ela tem uma visão muito boa, assim, até mesmo uma vez eu fiz, né, um plano nutricional com ela e ela mandou lá para uma empresa que fez a minha dieta, né, congelada. Achei isso incrível, Pô, assim, legal. pensado, deve ser um nível de customização muito grande, né, enfim, Sim. deve ser um desafio. Cara, tem uma pergunta que a gente sempre faz ao final do podcast, que você em parte já respondeu, mas não está associado só ao negócio, assim, é mais a tua visão, porque esse podcast a gente criou para justamente conversar com pessoas e entender para onde a gente está indo, né? Porque tá esse momento de revolução tecnológica, né? Essa vertical que todo dia é uma novidade, as pessoas com receio, né, das suas profissões e tudo mais, ou do pessoal também, né? Porque vai ser com o ser humano. Como que você vê isso? E aí, assim, tipo, futuro? Cara, mais uma vez, assim, a gente conversa muito disso também na Greentail, porque a gente tem um certo, né, receio, no bom sentido, de que, porra, as coisas mudam muito rápido, né? Então, cara, assim, uma startup, cara, assim, você tem que ser muito bom também, criar, e fazer planejamento e tal, mas você tem que ser muito bom em pivotar a companhia também. A gente já pivotou várias vezes, né? Puta, estamos indo pra essa direção, Restaurante, cara. Exato, restaurante, a gente teve 2 unidades, cara, já hoje a gente não tem mais nenhuma, né? Então, cara, assim, a gente tem que saber também, né, assim, qual é a hora certa também de parar, né? Porque esse é um grande erro dos empreendedores, que, pô, eu quero apostar nisso, quero que o cara vai até o final e quebra, né? A gente, cara, entendeu que, pô, esse canal não dá certo, puta, volta. Então, assim, o que a gente, né, tenta fazer como empreendedor aqui para tentar evitar um pouco essas mudanças de, pô, tecnologia, perfil de consumo e etc, cara, criar, né, um conceito dentro da companhia de inovação contínua através de MVPs mesmo, né, que é o test and learn contínuo de canal, de pessoas, de, cara, comunicação, de produto e, cara, a gente cria essa cultura dentro de casa, todo mundo lá, você perguntar hoje, o cara vai ser viciado, espero eu, né? Mas tem que ser viciado realmente em processos de inovação, né? Porque só assim a gente vai conseguir, cara, né, burlar um pouco essa, porra, né, o negócio que a gente tá hoje, que é, porra, talvez daqui 2 anos, cara, existe uma empresa que vai um monte de robô lá, 2 anos não, mas talvez 5, que vai robô e faça, cara, porra, muito mais rápido a comida do que eu fiz. Então, como você consegue se destacar num mercado que muda tão rápido, né? É marca e cara, inovando, constantemente. Sim. No passado, eu acho que a galera tinha uma imagem, né? Do mesmo jeito que existia carro voador no futuro, existia, tipo, impressora de comida, né? Eu acho que até vi no Globo Repórter, outro dia eles fizeram um salmão com, sei lá, soja, e daí imprimiu ali, e daí deram uma pintada nele. Cara, deve ser uma puta parada nojenta, sabe? Tipo, com certeza o futuro da comida, da alimentação não é essa parte, né, artificial. Eu acho que é muito do que vocês falaram, back to the basics, né? Vamos comer bem, vamos comer, tipo... Exato, e a gente chegou a ter, assim, só pra finalizar, mas, cara, assim, o movimento de veganismo e de comida artificial nesse sentido, ele veio muito forte há 3 anos atrás, né? Grandes empresas, cara, que prometeram faturar, né, bilhões de reais, cara, começaram no mercado e aí todo mundo começou a comer e falar, puta, é hambúrguer de jaca, mas, cara, é com, sei lá, com tinta, com sei lá o quê, cara, quando viram a tabela nutricional disso, cara, um negócio assustador. Coitada da jaca, né? Ela tem tudo, né? Coxinha. Mas é boa, eu gosto. Mas, cara, começaram a vir marcas que, porra, eles prometiam muito ser um negócio, né, revolucionário, mas, cara, é foda, bate é artificial. no propósito, né? Exatamente. Esse não é o propósito do veganismo. Exato, que veganismo, o cara, né, até falam, pô, o cara se preocupa com os animais, etc, mas, cara, tá comendo um negócio que tá fazendo mal pro corpo. Exatamente. E que, cara, pra fazer o processo de algo com conservante, etc, exige muito mais do meio ambiente que talvez você, cara, comer outro tipo de alimento, né? Então, assim, a gente se preocupa muito, é exatamente o que você falou, cara, a gente quer fazer o básico, mas o básico muito diferente que as empresas fazem hoje, né? Que é o básico, cara, com conhecimento, é o básico com inovação, é o básico com entendimento do perfil do consumidor, cara, com dados, né? É o básico, cara, com, né, você realmente entender o que aquele consumidor quer e oferecer a melhor solução na melhor hora com o melhor produto. Bom, agora que você tá noivo,
casamento, vai ter Green Table. Daí você come todo dia, pô. Exato. Eu vou fazer com certeza alguma coisa no meu casamento, vai ter Green Table. A gente tem uns wraps lá, a gente tava, né, eu vou servir os wrapzinhos lá, mas... Ao invés de é aquele isso. McDonald's no meio da festa, né? Exato. Cal, você tem mais alguma coisa a adicionar? Super satisfeito com o papo. Cara, é quase meio-dia, assim, a gente come meio-dia aqui. E assim, eu espero que nesse tua picape aí gigantesca você tenha trazido umas marmitas pra gente comer agora. Se não trouxe, não fala. Eu trouxe. Trouxe? Boa. Bom, cara, muito obrigado. Você é um Obrigado querido. mesmo. Pô, Foi muito bom o papo. Obrigado mesmo. Valeu. Espero que a Green Table aí tenha muito sucesso, cara. Espero que vocês também, e a gente se vê com o projeto daqui a um ano aqui. Boa. Valeu, gente. Obrigado.